Meus queridos, a graça e a paz, estamos de volta com mais um vídeo e hoje o nosso assunto é a maldição pronunciada por Davi contra Joabe. Em 2 Samuel, capítulo 2, verso 18 a 23, conta o texto que houve uma guerra em Gibeão e Abner matou a Asael na peleja, conforme esse texto que eu acabei de citar. Quando Davi se tornou rei de Judá, Abner ainda era pela casa de Saul, pois ele fez rei a Ibosete em lugar de Saul. Nesse interim, Saul já havia morrido na batalha em Gilboa. 2 Samuel 2, verso 12 a 27, conta a história dessa batalha. Abner teve relação com uma concubina de Saul e Ibosete achou ruim. Ibosete, achou ruim. Conforme lemos em 2 Samuel, capítulo 3, versos 6 a 10. Com esse desentendimento, Abner, insatisfeito com Ibosete, resolve a fazer aliança com Davi. Parece que se sentiu traído nesse incidente que houve lá, nesse desentendimento entre os dois. Diz o texto da palavra de Deus que Abner foi ter com Davi, em 2 Samuel 3, do verso 8 ao 12. O que mais me espanta é a pessoa lutar contra Deus. E por que eu digo isso? Porque ele era consciente, ele sabia que Deus havia escolhido Davi para ser rei. Isso nós encontramos no capítulo 3 de 2 Samuel. 2 Samuel 3, do verso 9 ao 10. Mas ele teimou em fazer a Ibosete, filho de Saul, rei em lugar dele. E como nós sabemos, toda desobediência tem as suas consequências. Veja, então, essa desobediência teve consequência para ele, como nós vamos ver. Então ele foi a Hebrom, ambos entraram em aliança, ele e Davi o despediu em paz, conforme nós lemos em 2 Samuel, capítulo 3, verso 20 a 21. Joabe chegou a Hebrom de uma batalha e ficou sabendo que Abner tinha vindo ao encontro de Davi e que tinha feito uma aliança com ele. E, pelo que nós vemos no texto, ele não gostou da notícia, achou ruim, ficou aborrecido, conforme nós vemos. Diz o texto que ele ficou furioso. 2 Samuel 3, 23 a 25. E o que ele faz? Sabendo que houve essa aliança, insatisfeito e com a ira contra Abner, ele manda chamar de volta, vai atrás do homem. Isso é muito interessante entender. Na verdade, ele nutria um ódio mortal contra Abner por ter assassinado seu irmão na batalha de Gibeão. Isso nunca saiu do coração dele. Ele continuou com essa raiva por anos.
Joabe o mandou chamar de volta, sem que Davi o soubesse, diz o texto. 2 Samuel 3, 26. Voltando Abner a Davi, o tomou à parte e o matou sem que Davi soubesse, porque ele veio para se encontrar, ver o que Davi realmente queria, mas isso tudo era uma mentira. Ele chamou o homem e matou o homem sem que Davi soubesse. E o texto mostra que foi em vingança da morte de seu irmão Azael, conforme nós vemos em 2 Samuel 3:27. Veja o que diz o texto no 3:28. Quando Davi soube disso, disse: inocente sou do sangue de Abner, porque ele nem sabia que o homem tinha sido morto. Olha para você ver o que o ódio faz. Joabe nunca perdoou aquilo. E o que ele faz agora é vingar o sangue de guerra em tempo de paz. E Davi pronunciou uma maldição contra Joabe e a sua casa e os seus descendentes a partir do momento que ele soube da morte de Abner, que foi contrário à vontade de Davi. Davi não estava nisso, embora alguns pensassem que estivesse. No fim daquele dia, todos ficaram sabendo que não partiu de Davi que matasse aquele homem, que matasse a Abner. Então ele diz o seguinte, capítulo 3, 2 Samuel 3, 29. Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a sua casa, ou melhor, e contra toda a casa de seu pai, diz o texto. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia a espada, quem necessite de pão. Meu Deus, que maldição terrível. Agora veja bem, eu pergunto aos que não creem em maldição, que diz que maldição não existe. É muito interessante notar esses textos que eu acabei de citar. Se o que Davi disse não tivesse a possibilidade de acontecer, faria sentido Davi dizer o que ele disse? Se isso não acontecesse, não tivesse nenhuma possibilidade? Se Davi está amaldiçoando a Joabe, amaldiçoando a sua casa, não amaldiçoou só ele, amaldiçoou a casa e amaldiçoou os descendentes também. Então, eu pergunto, qual o sentido que isso teria? Veja que a maldição atingiu a descendência dele, porque o texto diz que Joabe foi o primeiro a cair a espada, que Salomão manda matar. Se tudo isto não tem valor, então nós temos de abandonar a crença no Velho Testamento. Digo mais, se o que Davi disse não tinha a mínima possibilidade de acontecer, então eu tenho que pensar que Davi era um homem sensato, apesar de ser rei, porque ele fala algo que nunca vai acontecer. Portanto, a Bíblia diz que tudo que ficou escrito para a nossa instrução, para o nosso ensino. Eu estou trazendo essa série sobre o Velho Testamento e mostrando como maldição acontecia, mas tem aqueles que dizem, não, isso só aconteceu no Velho Testamento.
eu vou continuar com essa série até chegar ao Novo Testamento. E eu vou provar que no Novo Testamento há isso também. E não é um caso, não. Há vários. Mas até chegar lá, nós ainda temos um tempo ainda, porque nós estamos ainda estudando 2 Samuel. Então, eu quero, no próximo vídeo, falar sobre a destruição dos descendentes da casa de Baasa, foi rei de Israel, onde foi pronunciada uma maldição, que toda a sua descendência seria destruída. Então, até lá, vamos ficar com esse texto e vamos meditar sobre essa maldição que foi pronunciada por Davi contra a casa de Joabe. Nós precisamos nos voltar para o texto, porque às vezes eu ouço as pessoas dizerem assim, não, a Bíblia é suficiente. Eu entendo muito bem o que as pessoas querem dizer quando a Bíblia é suficiente. E ela realmente é mesmo. Mas acontece que para algumas pessoas ela é suficiente até quando ela entra dentro da caixa teológica dela, do entendimento dela. No momento em que ela não entrar dentro da caixa teológica, ela deixa de ser suficiente. E aí, quando os teólogos dizem uma coisa, mas a Bíblia diz outra, eu fico com a Bíblia, porque a teologia é fruto de meditação, de pensamentos e de investigação, e é fruto do entendimento de cada um. Mas o texto da palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela não pode ser contestada. O meu pensamento pode. Qualquer pessoa pode discordar de mim e não concordar comigo, porque o meu pensamento é meu pensamento, minha maneira de entender. E de qualquer um teólogo pode ser questionado, mas a palavra, o texto da Bíblia, não pode. Então, eu prefiro ficar com o texto daquilo que a palavra de Deus diz. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Eu oro por você e você ora por mim. Eu preciso muito das orações do povo de Deus, e é assim que nós vamos vencendo as batalhas. Deus os abençoe, até o próximo vídeo.